tarde, boa noite de casa. Com licença para chegar, para entrar. Então, Morato Eduardo aqui mais uma vez. Como é que estão vocês? Como é que passaram os dias aí? Eu falei que essa semana traria vídeo toda semana, ou uma vez por semana, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas zerar não pode zerar. Temos que sair do zero, pelo menos isso. Então foi isso que eu coloquei na cabeça. Talvez, espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores. Estou trazendo um assunto um pouco diferente, hoje um pouco mais sério, tirando essa característica aqui. Obrigado aí por quem está inscrito novo aí no canal, obrigado, obrigado, obrigado. Se puder, já deixa o like nesse vídeo aí, já vai entrando, não pule. E assista até o final, que esse vídeo aí tá cheio de conteúdo e coisa boa. Muito obrigado, se cuide, saúde, paz, amor no coração, fé e esperança. Tchau, tchau. Beijo, se cuide, abraço, fiquem bem. Até o próximo. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, como vocês estão? Eduardo aqui. Vim falar hoje sobre um assunto meio delicado, um pouco que está toda hora, não sai de mídia, não sai de notícia, é um assunto que a gente tem relatos de tá acontecendo todo dia, enquanto eu estou falando está acontecendo, que é sobre a violência doméstica, né? Que é algo que já vem muito tempo aí no meio da nossa sociedade. E conforme vai passando os anos, as leis vão ficando mais brandas, vão ficando mais rígidas, mas ainda o sistema ele é meio falho. Em algumas partes ele funciona, em outras eles têm um déficit que não funciona tão bem. Mas, enfim, hoje eu não vim falar sobre as leis, eu vim falar sobre alguns tipos de violências domésticas e algumas formas que vocês podem identificar sobre essas violências domésticas que podem estar acontecendo com uma pessoa que está por perto, com uma pessoa que está por longe, né? Ou você está mesmo passando na rua, e também até mesmo com você, se identificar se tu tá sendo uma pessoa violenta com outra pessoa, se tu já identificou isso por perto e reagiu a isso, como tu reagiu, se tu não sabia que isso era uma violência e foi descobrir depois, foi descobrir que estava passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento que tinha violência, não conseguia sair, né? Então, o que acontece? Que a gente hoje em dia os homens, na cabeça de muitos deles estão umas crenças limitantes, que muitas vezes eles acham que são dono, só apropriam, são dono das pessoas, tem na cabeça que a mulher é submissa a ele, que tem que fazer o que bem entende, mas hoje em dia não é bem assim. As coisas estão acabando, as informações estão chegando. Começou a motosserra aí, vamos esperar dar uns pausa. Então, vamos continuar. Vou trazer algumas informações para vocês aqui. Tô com meu papelzinho aí, que tem que estar, um papel na manga, para poder trazer essas informações e esses assuntos também mais relevantes para a gente poder estar debatendo, vocês deixando algum comentário embaixo, se já aconteceu com vocês alguma coisa sobre o tipo. Então, violência doméstica, de acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar, de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Tá? Então, isso é o que diz o artigo 5º da Lei Maria da Penha. E caso acontecer de você estar presenciando algum tipo disso, ligue 180. Não precisa acontecer, tu esperar acontecer, entendeu? Tu vê que está acontecendo uma discussão, entendeu? Uma discussão, isso já é um certo tipo de violência, entendeu? Não vamos dizer é grave, igual, não tem como medir a gravidade, é grave igual, extremamente grave, para não desencadear violências piores, tá? Algumas formas de violência, essa parte que eu falei para vocês, for do artigo 5 da Lei Maria da Penha, trazer algo mais exemplificado para vocês.
alguns tipos de violências. A moral. O que é uma violência moral? Moral é falar por exemplo assim, falar para a família da pessoa, da vítima, que ela que ela não está falando a verdade, que ela é louca, né? Tentar dissimular a pessoa, dizer que ela não tá reagindo por si só, que está inventando história. Isso é uma violência moral. uh, Violência psicológica. Violência psicológica é, por exemplo, é você ofender, chamar a pessoa de burra, deferir palavrões contra essa pessoa, entendeu? Falar coisas ruins, ofender a pessoa. E isso daí é uma violência psicológica. A patrimonial. Patrimonial muitas vezes é chantagear com a casa, que ele só tem uma casa e não tem para onde ir. Dizer para a pessoa parar de trabalhar, que ele vai sustentar ela, entende? Também patrimonial também é pegar, ver o telefone ali e enxergar alguma coisa que não gostaria e acabar tacando o telefone na parede. Isso daí são tipos de violência patrimonial. Também tem a violência sexual, que além do estupro, que pode acontecer dentro que não é um relacionamento, que é um relacionamento abusivo, de uma violência doméstica, o estupro, o aborto e também decidir para a pessoa se ela pode ou não tomar pílula anticoncepcional, né? Por causa que ela está impondo isso no íntimo da pessoa, no seu íntimo pessoal, né? Sobre a sua sexualidade. Isso daí também é uma violência. E também a última, que é a violência física, né? A violência física todo mundo já sabe, que é a pior, que pode desencadear coisas piores também, tá? E não precisa ter exatamente esses 5 tipos de violência para te poder denunciar, para te poder relatar, pedir ajuda, conseguir sair dessa relação. Tem uma série agora que está passando no Flix ali, vocês conhecem, né? Netflix, para não dar divulgação. É para aquela série conhecida, para aquela plataforma conhecida que termina com Flix, tá? Depois eles vão bem patrocinar nós, bom, enfim. Que é Maid, o nome da série é Maid, que traz uma mulher com uma filha pequena e também que o marido dela ele tem um transtorno, que ele é uma pessoa alcoólica, ele bebe muito, e aí atrás traz todo um relato desde o início da série sobre vários tipos de violência que a pessoa sofre, tanto a vítima quanto as pessoas que estão em volta dela também sofrem os abusos. E daí vão dizer, por exemplo, que pergunta se ela foi agredida, e aí ela diz que não foi agredida, mas, por exemplo, o marido agride, ele dá um soco na parede, na frente dela e na frente da filha dela, né? E isso ela não tem como relatar que tipo de violência é, por causa que ele não agrediu ela, mas isso foi uma violência psicológica, entendeu? Então a série traz todo tipo de violência que exista e possa existir, que vai abrir um leque para vocês entenderem o que é as violências, o que é o abuso. E acredito que também existe muito mais formas. E essa série é muito importante vocês assistirem, porque também vai abrir para ver o que é um relacionamento abusivo e o que acontece dentro do relacionamento abusivo, e também tipo uma violência doméstica, tá? Eu também trouxe alguns estudos também de alguns tipos de ciclos de abuso que acontecem dentro de uma violência doméstica. Um ciclo de abuso que quem fez uma análise, fez todo um estudo para desenvolver esse ciclo de abuso foi a psicóloga Leonor Edna Walker. Foi essa é a psicóloga que ela desenvolveu esse ciclo de abuso. Que o ciclo do abuso é assim: ele começa na tensão do dia a dia. Ali o companheiro chega estressado, começa a xingar a mulher, diz que a louça não está limpa, esse tipo de coisa. Isso daí é uma tensão que rola e ele começa a xingar ela, tá?
E o próximo ciclo do abuso é a explosão, que a explosão é ele dando tapa na pessoa, desferindo palavras mais violentas, violência física, faz a pessoa passar mal com tanta coisa que a pessoa difere para aquela pessoa. E depois dessa explosão vem a lua de mel, que a lua de mel é nada mais, nada menos que a pessoa falar que vai mudar, que vai melhorar, que não vai fazer mais aquilo. E aí acaba que ela diz, repete, não vai fazer mais, que ela jura. Essa é a lua de mel e ela fala que vai mudar e novamente o ciclo do abuso passa por algo pior, porque essa pessoa não vai mudar, ela pode acontecer um feminicídio, né? Então, esse é o ciclo do abuso que a psicóloga que desenvolveu foi Leonor Edna Walker. Tá? Então, elas têm o ciclo da tensão, né, que a pessoa xinga a outra, e depois passa para a explosão, que vem a violência mais grave, e aí depois vem aquele todo, a lua de mel, que daí é quando a pessoa fala que vai mudar, a vítima ficar, e ela acredita, confia, e aí acontece toda aquela violência de novo, que também pode ser outra parte do círculo, o feminicídio, tá? Mas a princípio não entra nesse ciclo aí também, o feminicídio, tá? Muito importante que, caso você notar, que você consiga pedir ajuda, que aquela pessoa consiga um apoio para as pessoas por perto, que é a única hora que ela tem tá precisando de um apoio realmente. Aí também tem outro que é na parte que um psicólogo também, que o nome dele é Inaki Pinuel, especialista em relacionamento abusivo, ele chama de o término também faz parte da tortura, né? Que a pessoa tortura ela no final, dizendo onde ela vai ficar, se ela não tem casa, eles moram junto, como é que ela vai ela começa a chantagear a pessoa no final do término, né? Espera o pior momento para poder terminar, ou ela espera o pior momento para poder terminar com aquela pessoa, e aquela pessoa já está abalada com todo aquele relacionamento, e aí o agressor vai lá e faz mais isso com a vítima. Então daí se torna muita violência psicológica, violência física, aí se transforma numa coisa inexplicável, que é ruim que a pessoa está passando. E o que eu venho relatar para vocês sobre esses assuntos que eu trouxe para vocês, essas coisas importantes que eu achei para estar trazendo nesse vídeo. Aconteceu um tempo atrás, semana passada, foi que eu estava saindo aqui do lugar onde eu moro, do bairro, e estava passando uma pessoa na rua, uma senhora, e aí vinha um outro carro, via meio que seguindo ela. E daí eu notei aquela situação, toda aquela cena, e eu fiquei analisando, tava eu mais uma outra pessoa junto comigo, e aí a gente começou, a outra pessoa, ela disse também, eu fiquei paralisado com aquela situação, porque tu não sabe o que fazer, né, porque tu tem aquela crença, né, que as pessoas falam que plantam na nossa cabeça, né, que briga de marido e mulher não se mete, mas tem que se meter sim, tem que acabar com essa crença é uma crença inútil, não existe isso, tem que se meter, tem que interromper, tem que fazer com que aquilo não desencadeie algo pior. E aí foi com que eu me intrometi, eu consegui vencer essa crença, né? Foi algo que foi mais forte, com a ajuda, a pessoa tem que ir lá, eu também já estava pensando em ir, e aí eu tive coragem de ir para não desencadear algo pior daquela pessoa que iria contra a vítima, né? O agressor contra a vítima. E ainda mesmo quando eu cheguei lá, a pessoa começou a me tratar com rispidez, falando que eu queria ali, não sei o que, tratando a vítima como se fosse uma pessoa qualquer, também ameaçando ela com palavras. E eu também falei, isso já é uma ameaça, falei pra ele, né?
Aí foi que a gente conseguiu dar uma proteção para a vítima, porque a gente estava bem aqui na frente da residência, isso aconteceu bem na frente, já saiu um outro amigo meu, e aí o agressor já viu que daí não ia dar boa coisa, e acabou saindo do local, mas ele mora aqui por essas pessoas moram por perto, mas eu trago que essa pessoa já é uma senhora de idade, os dois também já são pessoas de idade já, então conforme a gente puder buscar conhecimento quanto antes mais novo, identificar essa toxicidade, masculinidade tóxica que existe. Cada homem, cada ser humano tem um pouco de tóxico dentro da pessoa. Tu só vai identificar quando tu acabar cometendo aquilo, entende? Ou quando tu tem um autoconhecimento muito antes, tu começa a procurar sobre relacionamentos, sobre ler, mas se não, muitas das vezes acontece quando tu pratica, tu reconhece que aquilo foi um erro, que tu foi uma pessoa tóxica com aquela pessoa, tem que reconhecer teu erro. Eu reconheço alguns erros também, a gente tem que reconhecer isso, que a gente tem uma sociedade que é uma sociedade de uma masculinidade tóxica, que vai passar de geração em geração, em crenças, que também traz em filmes, as nossas relações são baseadas muito em acontecimentos, e se tu não tiver uma referência familiar, uma referência amorosa dentro de casa, tu vai buscar referência fora, ou também se dentro da família tiver referências também que tiveram violência também, um pouco pode estar dentro de ti. Então, eu digo que quem estiver assistindo, tanto a feminino, sexo masculino, qualquer gênero, buscar a gente ser menos tóxicos, tanto para nós, até menos para nós, para a gente não ficar mal com essa toxicidade, porque depois de tu identificar que é uma pessoa tóxica, tu tem que trabalhar em cima disso, deixar de ser uma pessoa tóxica, para não acontecer isso que acontece, extrapolar para um abuso, extrapolar para uma violência. E a gente não quer isso para o nosso mundo. Eu estou trazendo isso para o meu canal, estou trazendo todo esse assunto para vocês, para buscar um conhecimento da onde está surgindo toda essa raiva que tem contra as mulheres, por que esses relacionamentos são tão violentos assim. Então a gente começa pelo um autoconhecimento, ver o que é a nossa frustração, o que é a raiva, porque o ser que está tão angustiado assim, que não é culpa do outro ser, não é culpa da outra pessoa que tu tá desse jeito, é culpa por tem alguma coisa lá dentro que tá mal completo, tem algo que tu tá com rancor, buscar conversar, buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda terapêutica, buscar um psiquiátrica. Isso vai ser bom para te desenvolver um relacionamento melhor, para não desencadear um relacionamento tóxico, para te identificar as partes que tu tá errando, a parte que tu é uma pessoa tóxica, e assim tu melhorar, pedir desculpa e não desencadear uma violência nos teus futuros relacionamentos, e também para a gente ter pessoas melhores, seres melhores na nossa sociedade, com mais respeito, tratar com mais amor, mais carinho. E eu trago isso de coração aberto aqui para vocês, porque eu já fui uma pessoa tóxica, já fui uma pessoa que já abusei, tipo, de beber e achar que aquela pessoa eu poderia fazer tal coisa, por exemplo, agarrar a pessoa à força, beijar a pessoa à força, esse tipo de coisa que na hora da bebida, na hora da raiva, tu não entende o que está acontecendo. Então hoje eu consigo ver que eu fui uma pessoa tóxica, que eu fui uma pessoa abusiva, porque eu identifiquei isso em mim e eu estou tentando melhorar a cada dia, estou tentando buscar um conhecimento em informações, que a gente tem tantas informações na internet, a gente tem tantas experiências na internet, tem tantas coisas que as pessoas falam, que para nós se identificar, para nós não cometer esse tipo de coisa, é o que eu estou fazendo, para não querer tirar essa masculinidade tóxica que tem aqui dentro. Não é fácil, mas é uma luta diária que a gente faz para poder amar o próximo como a si mesmo. Então, para ter um coração mais livre, mais leve e não cometer esses atos.
ser uma pessoa boa. Então, muito obrigado pelas pessoas que assistiram. Deixe joinha, deixe o like, deixe um comentário o que vocês acharam. Muito obrigado por quem está acompanhando, que está toda semana aí comigo, assistindo. E vamos que vamos. Muito obrigado aí. E só Deus sabe que aí cada pessoa passou. E espero que você consiga aprender com o seu erro, consiga pedir desculpa, pedir perdão mediante a Deus, mediante aquela pessoa que você magoou, para não acontecer isso de novo. E busque sabedoria, busque se desenvolver mais, busque entender o que está acontecendo contigo, que assim a sua volta vai melhorar. Obrigado, gratidão, até lá!